Vamos lá. Podemos começar, então? Vamos começando, então? Vamos lá. Ô, Renato, aí você consegue ver o chat ou só o áudio? Por enquanto, eu consigo ver... Deixa eu ver aqui, peraí. Adicionar pessoas, não. Mostrar todos. Chat. Aqui. Consigo ver. Compartilhando a tela, né? Ou não? Acho que não, né? Consigo ver o chat, mas compartilhando a tela, eu acho que eu não consigo ver. Quando você botar as questões... Ah, tá. E qualquer coisa a gente fala por aqui, então. Tá. Se tiver dúvida, abre o microfone que a gente fala por aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos corrigir os exercícios que eu mandei para vocês. Vocês repararam que eu só botei exercício desse ano, de algumas bancas diferentes, desse ano e do ano passado no máximo, para acompanhar as alterações que a lei trouxe, né? Porque se eu pegasse exercício de 2021, já estava desatualizado. Já ia trazer questão diferente daquilo que a gente explicou por conta das alterações que a lei de improbidade trouxe. Vamos lá, então, vamos compartilhar. Vocês estão vendo os exercícios? Sim, sim. Sim? Agora então tá. Estão vendo, né? Beleza, então. Então vamos lá. Olha só. Vou botar aqui ocultar. Primeira questão, olha só. Assinale a alternativa incorreta. Não vai errar, né, nisso. Alternativa incorreta. Né? Preste atenção nisso. Nos termos da lei de improbidade administrativa. Letra A. Ele quer, então, a incorreta, né? Letra A. A lei dispõe apenas sobre os atos de improbidade administrativa de que trata a Constituição Federal, sem especificar as sanções aplicáveis. Errado. Errado. A lei dispõe apenas... Errado. Por quê? Porque a lei, no artigo 12, ela vai dizer quais são as sanções aplicáveis ao agente público. Então, esse é o gabarito, né? Então, essa alternativa está errada. Por quê? Porque o artigo 12 da LIA traz as sanções extrapenais que os agentes públicos podem suportar se forem condenados civilmente por ato de improbidade administrativa. Tá certo? Então, essa alternativa é o gabarito, porque ela está errada. Então, esse é o gabarito. Vamos ver as outras. Vamos lá. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas que importam enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da administração pública. Perfeito. Certa, alternativa correta, porque não há mais a possibilidade de praticar ato de improbidade administrativa culposamente. Então, essa aqui está certa. Se essa está certa, não é o gabarito, né? Porque ele quer a errada. Vamos lá. Letra C. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta,
no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Perfeito. Certa a alternativa. Porque o bem jurídico tutelado pela lei de improbidade administrativa, é a probidade, decoro, lisura, honestidade, transparência e boa-fé na condução, melhor ficar mais bonito assim, no exercício da função administrativa, onde quer que ela se manifeste. Então, essa alternativa está certa. Se essa alternativa está correta, não é o gabarito, porque ele quer o incorreto. Letra D. Para os efeitos da lei, considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas na lei. Certinho. Essa é a redação. É da nova lei, né? Oi? Essa questão já é da nova lei, no caso. Da nova lei, sim. Redação dada pelo artigo 2º da Lei de Improbidade. Exatamente isso. O agente público, ele vai responder por improbidade. Qualquer agente público, inclusive o agente político, beleza? Como a gente viu na aula passada. Então, tá certo, o gabarito continua sendo, por enquanto, a letra A, né? Letra E. As disposições da lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade administrativa. Certo? Ai. Isso aqui tá certíssimo. Certíssima assertiva. Redação dada pelo artigo 3º da Lei de Improbidade. Exatamente essa redação, tá? Então, isso aqui também está certo. Portanto, na primeira questão, gabarito, letra A. Primeira questão, gabarito, letra A. Tranquilidade, minha gente? Tranquilo, né? Tranquilinho. Vamos lá. Segunda questão. Vamos nós. Acerca das sanções legais combinadas à prática de improbidade administrativa. E aí a gente já sabe, antes de eu falar, que as sanções estão previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Espera aí que tem gente na mentoria que está chamando aqui. Rose está tentando entrar, espera aí. Ué, cadê a Rose aqui? Foi. Oi, Rose. Tudo bem, garota? Tudo, agora sim. Agora sim. É porque Pô, aqui... Aí, tá me cancelando? Logo Que agora hoje... é moda, né? Logo hoje? É porque... Pô, logo hoje, cara? Logo hoje? Ah, Porra, jamais. Cancelamento. Ainda mais hoje. Cancelamento no Dia da Mulher, no Dia Internacional da Mulher. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É porque no Google Meet é diferente do Zoom. Pra gente compartilhar... Ih, tô ficando louca. Pra gente compartilhar, a gente tem que sair daqui pra compartilhar, entendeu? Aí eu não tava vendo. Entendeu? Mas tá tudo certo.
Vamos voltar. Eu sou suspeita porque eu amo o Zoom, né? Eu Vou até também, fundar uma cara. comunidade. I love Zoom. Eu também. Eu acho ele tão fácil de trabalhar. Acho ele muito fácil. O manuseio dele é Muito muito. mais amigável, cara, eu acho. Também acho. E a gente já estava acostumada, né? Também, né? Tem isso também. Mas vamos nos adequar. Vamos lá. Então, deixa eu voltar lá para o compartilhamento. Peraí. Estão vendo os exercícios? Abre aí o microfone. Estão vendo os exercícios? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Acerca das sanções, a gente sabe que as sanções estão previstas no artigo 12 da LIA. Acerca das sanções legais combinadas à prática de improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. É sempre bom a gente, né, se ligar nesse detalhe, né, que ele quer a alternativa correta, porque na anterior ele queria a incorreta. Vamos lá. Letra A. A aplicação das sanções está condicionada ao ressarcimento integral do dano patrimonial, que deve ser efetivo. Não está condicionada. A aplicação das sanções está condicionada? Não está condicionada. Errada. Não está condicionada ao ressarcimento integral do dano. A aplicação das demais sanções pela eventual prática de ato de improbidade administrativa. Só que tem uma ressalva aqui. Ai, meu, tô ficando muito rouca. Nossa. Tem uma ressalva aqui. Olha só. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações. Então, aqui é a redação dada pelo caput, do artigo 12 da LIA. Ai, meu Deus. Só tem um detalhe. Algumas sanções por improbidade administrativa vão exigir o trânsito em julgado, tá? Parágrafo 9º do artigo 12. As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, aqui. No entanto, vamos ressaltar isso aqui. A execução das referidas sanções encontra-se condicionada ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Aí tudo bem. Mas a aplicação da sanção não está condicionada. O que está condicionada é a execução dela, né? Então, está errada. A assertiva está errada. Então, não é essa, né? Letra B. Na responsabilização da pessoa jurídica, não deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções. Errado. Não deverão ser considerados, está errado. Errado. Ai. Sim, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções aplicadas às pessoas jurídicas.
na forma do parágrafo 7. Parágrafo 3º, olha só, do artigo 12. Na responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Então, na forma do artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Improbidade. Então, essa daqui também está errada. Questão que eu consegui desse ano. Letra C. A aplicação das sanções está condicionada ao ressarcimento do dano patrimonial, que pode ser parcial. Não pode ser parcial. Errado. Exige-se ressarcimento integral do dano. Integral. Deixa eu botar aqui. É exigido o ressarcimento integral do dano. Tá? Então tá errado. Letra C está errada. Letra D. As sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato, certo? Eis o nosso gabarito. Certo. Renata, eu não sei se travou o meu aqui ou travou o seu, mas a tela acho que travou. Travou a tela, gente? Não sei se foi o meu ou o seu. O meu tá travado. E agora, vocês estão me vendo? Deu uma travada rápida, mas aí continuou. Voltou? Não, você tá normal. O compartilhamento que eu acho que tá travado. Tá travado? Olha aí. Vê como é que tá. Mexe alguma coisa na tela, Renata, para a gente testar. Vamos ver. Agora. Tá vendo? Na forma do artigo. Tá vendo? Acho Não, que tá travou. Travou mesmo. fecha o compartilhamento e abre de novo. Parar o compartilhamento? Tá. Isso. Aí bota para compartilhar de novo. Então vamos tentar novamente. Apresentar agora. Tela inteira. E agora? Na forma do artigo, as sanções poderão ser aplicadas. Estão vendo? Eu não estou vendo, não. Não entrou compartilhamento, não. Ih, Não. gente. Ah, caceta. E agora? O que eu faço? Vocês não estão vendo? Não. Tô tirando agora. Estão vendo? Não? Não. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar. Peraí. Vocês estão me vendo? Sim, você e seu óculos fantasticamente fecham. Deixa eu ver. Vou tentar compartilhar novamente. Peraí. Apresentar agora. Tela inteira. Se eu botar aqui uma janela, o que será que acontece? Tenta. Vamos ver. Vocês estão vendo agora? Na forma do artigo. Não. Também não? Ainda não. Não, eu não tô. Ih, gente, que eu faço? E agora? O que você fez daquela hora que estava compartilhando? Faz de novo. Não sei, porque eu não entendo. Esse aí, sinceramente, esse Meet aí é uma incógnita para mim. Esse Meet tá... Eu vou tentar mais uma vez, ó. Peraí.
é o caminho. Apresentar agora, tela inteira. Tela inteira. Aí eu clico no material. Vocês estão vendo o material? Não, Também não? eu não. Não tá aparecendo, não. Ih, gente. Não, não parece nada, nenhum material. Só nós 4 na tela. Tava funcionando. Será que é alguma coisa de público, privado? Algum X, alguma coisa que tem que marcar? Só você entrar e sair de novo. Tava funcionando normalmente. O que aconteceu, gente? Que coisa irritante, né? Vamos lá. Oi, Deus, sou eu de novo. Quê? Oi, Deus, sou eu de novo. Tava indo tudo tão bem. Tava tudo bem? Não tava tudo bem? Tava. Vai ver que é que nem o Gabriel falou, tem que entrar e sair de novo. Eu não sei, porque meeting pra mim... Entrar e sair de novo da reunião? Fazer outra reunião? É. Não, Renata, eu acho que aqui embaixo, nos botõezinhos redondos, tem aqui apresentar agora. Vê se você consegue. É o que eu É tava, ali que você tá indo? é o que eu tava fazendo, apresentar agora. Naquele de atividades lá do canto do chat, não foi, né? Por lá. Não. Aí quando eu clico em apresentar agora, aparece assim, apresentar tela inteira, uma janela, uma guia, ideal para vídeo e animação. Aí eu clico em tela inteira. Tela inteira. Aí aparece isso. Vocês estão vendo isso? Só nós, nada de tela, nada de material. Nada. Não, mas vocês estão vendo que tem uma tela menor em cima do meu rosto. Sim, então nós 4 em volta. Aí, peraí. Aí tá. Vou clicar aqui. E agora? Estão vendo o exercício? Agora foi. Agora foi. Agora foi? Agora foi. Apareceu a tela. Foi. Sim. O que você fez? Grava o que você fez. O que Pois você é, fez? eu apertei. Menino, o que eu apertei? Eu não sei o que eu apertei, mas Cara, eu sabia que você ia falar isso. eu não sei. O que eu fiz? Eu cliquei. Eu não sei. Eu não sei o que eu fiz, não. Eu cliquei sei lá. Não sei. Mas o que Tá bom. o que importa é que tá indo. Se agora vocês estão vendo. Sim. Sim. Pronto. Então tá todo mundo vendo. Vamos lá. Então, vamos lá. Letra D. As sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Tá certo? As sanções de improbidade podem ser aplicadas sozinhas ou cumuladas com outras sanções. Então, por exemplo, o sujeito pode ter praticado um único fato. O cara subtraiu R$1 milhão dos cofres públicos. Essa subtração de R$1 milhão é considerado um crime previsto no Código Penal? É, peculato. Então, o cara vai responder na esfera penal, judicialmente, por peculato. Em paralelo, ele causou prejuízo ao erário, né? Enriquecimento ilícito. Então, ele também vai responder civilmente por ato de improbidade administrativa na esfera civil. Em paralelo, sendo um agente público, ele também praticou uma falta funcional grave. Não é isso? Tendo praticado uma falta funcional grave, ele também vai responder a um processo administrativo disciplinar. É exatamente o que diz o caput do artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Redação dada pelo caput do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, tá certinho. Esse é o nosso gabarito.
Redação dada pelo artigo 12 da lei. O mouse também não está ajudando também, né? Tá. Agora foi. Letra E. A multa pode ser aumentada até o quíntuplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, ela é ineficaz para a reprovação e a prevenção do ato de improbidade administrativa. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 12. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Então, não é até o quíntuplo, aqui está errado. É até o dobro e não quíntuplo. Errado. Aumenta até o dobro. Artigo 12, parágrafo 2º da Lei de Improbidade. Artigo 12, parágrafo 2º da Lei de Improbidade. Então, aqui, número 2, gabarito, letra D, de dado. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Gabarito, letra D. Vamos lá, terceira questão, ó, da FCC. Ó, suponha que determinado servidor público esteja sendo acusado da prática de ato de improbidade por conduta que causou prejuízo à administração, perpetrada já sob o regime da Lei 14.230 de 2021, que alterou a Lei 8429 de 92. A conduta em questão, letra A, será considerada ato de improbidade desde que presente os elementos da tipificação como crime contra a administração, dada a comunicabilidade das instâncias. Absolutamente errado. As instâncias são independentes. Errado. Instâncias são independentes entre si. Errado. Está errado. B. Caracterizará ato de improbidade se for de natureza comissiva, dolosa ou culposa. Errado. Não há mais modalidade culposa no ato de improbidade administrativa. Não há mais modalidade culposa no ato de improbidade administrativa. Errado. Letra C. Não será suficiente para configurar ato de improbidade, ainda que dolosa, sendo necessária a comprovação de enriquecimento ilícito do agente. Errado. Para que fique configurada a prática de ato de improbidade, não é necessária esta configuração. Aqui. Ai, tá batendo um ventinho tão bom. Deixa eu achar o artigo que fala exatamente isso. Cadê? Ai. Cadê? Tananã, polícia, agora sumiu.
Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano. Artigo 12. Da LIA. Não é necessária a comprovação do enriquecimento ilícito. Portanto, errado. Letra D. Depende de prévia condenação do agente público em processo administrativo disciplinar para, a partir da delimitação de sua culpabilidade, ser enquadrada como ato de improbidade. Claro que não, né? Depende de prévia condenação, claro que não. Em processo administrativo disciplinar, lógico que não. Não depende. A imposição de penalidade por improbidade não depende. Independe, obviamente. Independe de processo administrativo disciplinar. Então, só pode ser a letra E, né? Somente poderá ser capitulada como ato de improbidade se presente o elemento subjetivo dolo, não sendo capituladas condutas meramente culposas. Certo? Eis o nosso gabarito. Somente pela milésima vez a gente repete, só pela modalidade dolosa. Gabarito letra E. Não existe mais improbidade administrativa culposa, somente dolosa, né? Número 4, vamos lá. Começamos agora com as questões da CESP deste ano, né? À luz da jurisprudência do STF, julgue o item a seguir. Configura-se nepotismo a nomeação de parente colateral de terceiro grau da autoridade nomeante para o exercício de cargo de direção, certo ou errado? Certo. Inclusive, o cara vai responder por improbidade administrativa, né? Já sabemos disso. Súmula vinculante número 13 do STF. Certo. Número 5. Questão da CESP múltipla escolha, como estão dizendo que vai ser o TRE, hein? Múltipla escolha CESP, como foi o TJ ano passado. Olha lá, questão para promotor, hein? Vamos ver se é um bicho de 7 cabeças assim. Vamos lá. João concedeu benefício fiscal sem observar as formalidades legais, tendo sido posteriormente comprovado dano ao patrimônio público e evidenciado não existir qualquer dolo por parte de João. Preste atenção. Não existir qualquer dolo por parte de João. O processo para apuração da conduta de João está em curso, não tendo havido ainda sentença condenatória, não transitou em julgado. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei de improbidade, a Constituição e a jurisprudência do Supremo, é correto afirmar que João deverá ser. O que você acha? Você acha que João vai ser condenado ou absolvido se ele não agiu sequer com dolo? Fala para mim. Absolvido. Absolvido. Então, condenado eliminou, porque está errado. Errado. Se o cara não agiu sequer com dolo e a lei exige a configuração do dolo, obviamente que ele não pode sequer ser condenado, né? Absolvido. Então, eliminamos a letra A, eliminamos a letra D,
que fala também, assim como a letra A, em condenação. E eliminamos a letra E, que também, de forma equivocada, fala em condenação. Também está errado. Vamos lá, vamos analisar então a B e a C, né? Absolvido no processo de apuração da conduta, pois a conduta descrita, embora tenha causado prejuízo ao erário, deixou de ser punível na modalidade culposa após as alterações da LIA. Certo? Certíssimo. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Por que não é a letra C? Absolvido no processo de apuração da conduta, uma vez que a conduta descrita, embora tenha gerado enriquecimento ilícito, deixou de ser punível nas modalidades culposas após as alterações da lei. Olha só, o que a questão aqui está falando do seguinte. Vamos imaginar que você pratica um ato de improbidade culposo, tá? Em 2020, beleza? Aí começa o processo para apurar a tua conduta. Aí em 2021, o que vai acontecer? A lei é alterada e deixa de existir a modalidade culposa, né? O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que não vai retroagir. O processo, ele vai continuar, mas embora tenha praticado aquela conduta, ele já não vai mais poder ser condenado, né? Entendeu? Não vai haver a extinção do processo. Só que ao tempo da conduta havia a tipificação. Só que não vai alcançar os processos que estão em curso. Exatamente o que diz a letra B. Absolvido no processo de apuração da conduta, pois a conduta descrita, embora tenha causado prejuízo ao erário, deixou de ser punível na modalidade culposa após as alterações da lei. Ficou claro, gente? A letra C está errada porque não é enriquecimento ilícito. Porque enriquecimento ilícito vai exigir que dolosamente, né, o sujeito coloque dinheiro no bolso. Então, se o sujeito sequer agiu dolosamente, agiu sem dolo, é óbvio que ele não vai responder. Ficou claro, minha gente? Ou não ficou claro? Hein? Sim, ficou claro. Então, deixa eu botar aqui. Gabarito, letra B, né? B. Gabarito, letra B. Vamos lá. Sexta questão. Também da CESP, para defensor público, 2023. Quanto aos atos de improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Atos ímprobos praticados no âmbito de pessoas jurídicas de direito privado que não integram a estrutura da administração pública indireta não podem configurar ato de improbidade administrativa. Isso está certo? Isso está errado. Isso está errado. Por quê? Porque a gente viu na aula passada que mesmo, está errado, mesmo se não configurar artigo 1º, parágrafo 6º. Artigo 1º, parágrafo 6º da LIA. Pessoa jurídica de direito privado, sim, se receber subvenção social, que é dinheiro público, claro que poderá ser vítima, ser pessoa, sujeito passivo da prática do ato de improbidade. Então, está errada a letra A. Letra B. Atos de improbidade administrativa podem ser imputados aos herdeiros do seu autor. Imputados, não. Imputado significa que o herdeiro vai responder pela conduta praticada pelo autor da herança. Não. Não pode. O Estado, ele pode, é claro que ele pode, cobrar, né, durante
o processo para apurar a prática de ato de improbidade administrativa, o sujeito que praticou a conduta vai lá e morre. Faz a gentileza de morrer, né? Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8º da LIA. A administração pública, ela cobrará do herdeiro o dano que o autor da herança cobrou. Mas na ação de ressarcimento ao erário, a autoridade administrativa não pode invadir o patrimônio pessoal do herdeiro, né? Porque isso vai violar o princípio da individualização da pena. A pena não pode ultrapassar a pessoa do apenado. A pena não pode ultrapassar a pessoa que praticou a conduta. Então, pessoa que não tenha praticado aquela conduta ou sequer tenha participado dela não pode sofrer a reprimenda do Estado em nenhuma esfera judicial, nem civil, nem penal, tampouco na esfera administrativa. Como é que a autoridade vai imputar? Imputar é descrever um fato que você supostamente tenha praticado. Como é que a autoridade administrativa vai imputar ao herdeiro que não tem nada a ver com isso a prática da conduta? Claro que quem praticou a conduta morreu, deixou sucessor, deixou herança, o Estado vai em cima da herança. Vai entrar com ação de ressarcimento, vai pegar a herança. O que houver, o que o autor da herança tiver deixado a título de herança, do quinhão. Mas não pode invadir o patrimônio pessoal do herdeiro, porque isso viola o artigo 8º da Lei de Improbidade. Então, a letra B está errada. Letra C. Qualquer agente político ou servidor público vinculado ao Poder Legislativo pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa que cometer. Já sabemos que isso está certo. Questão recorrente, artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 2º. Letra D. O ato de improbidade administrativa pode acontecer mediante conduta dolosa ou culposa. Não. O povo gosta dessa culpa, né? Pode não. Só pela modalidade dolosa, apenas. Não se admite mais a modalidade culposa, somente a modalidade dolosa. Ao invés da lei de improbidade piorar, ela facilitou a vida, né, do cara que pratica improbidade. Letra E. Os atos de improbidade administrativa não podem ser imputados a nenhuma pessoa jurídica. Errado. A gente sabe agora que sim, pode, né? Na forma do artigo... Artigo 1º, parágrafo 7. Artigo 1º, parágrafos 6 e 7 da LIA. Não, aqui está errado. Só para a gente... Então, nessa questão aqui, mais uma vez, gabarito letra C, de casa. C de cerveja. Renato? Oi? Na alternativa C, poderia ser vinculado a qualquer poder? A O qualquer executivo? poder. A qualquer poder. Desde que esteja exercendo função administrativa, sim. Qualquer poder. Vamos lá, sigamos. Número 7, questãozinha da CESP. Olha que delícia. Julgue o próximo item. Julgue o próximo item. Referente aos procedimentos especiais previstos no CPC, ao mandado de segurança e ação civil pública e a ação de improbidade administrativa.
considere que determinada unidade de advocacia pública tenha emitido parecer no qual tenha atestado a legalidade prévia do ato praticado por gestor público. Nessa situação, de acordo com o STF, caso o gestor responda por ação de improbidade administrativa em razão do referido ato, a entidade de advocacia responsável pelo assessoramento será obrigada a realizar a defesa judicial do gestor até o trânsito em julgado da ação. Sinceramente, você acha que está obrigado a defender o cara até o trânsito em julgado? Sinceramente. Não, né, gente? Mas, de qualquer maneira, essa previsão está expressa no artigo 17, parágrafo 20, que fala: a assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando da legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-los judicialmente, caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Então, isso aqui, ó, artigo 17, parágrafo 20 da Lei de Improbidade. Tá errado. Foi o aviso de 10 minutos. Ah, é? Ai, meu Deus, esse aviso de 10 minutos também irrita o ser humano. Não irrita, não. Fala a verdade. Eu não sei vocês, mas eu fico irritada. Vamos lá. Vamos continuar. Quando acabar, a gente faz outra reunião, tá? Número 7, então. Tá errado. Gabarito. Errado. Acho que eu não botei gabarito errado aqui em cima. Acho que eu não botei aqui não. Peraí. Não. Gabarito certo. Pronto. Nossa, como passa rápido, né? Vamos lá, 8ª questão. Oitava questão, FGV. Em tema de sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa, de acordo com a atual redação da lei sujeito ativo. Sujeito ativo, vamos lá para o artigo 2º da lei de improbidade. Assinale a alternativa correta. FGV, então, aqui deseja que você assinale a correta. Letra A. As disposições da lei de improbidade administrativa são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra culposa ou dolosamente. Errado. Somente por dolo. Só modalidade dolosa. Letra B. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem em qualquer hipótese pelo ato de improbidade. Errado. Errado. Que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Isso aqui está no parágrafo 1º do artigo 3º da lei que fala: os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação em benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Artigo 3º, parágrafo 1º. Vai acabar, gente? É isso? Faltam quantos minutos? 7. 7 minutos? Isso, 7 minutos. Vamos fazer pelo menos então essa questão aqui. Letra B está errada. Letra C.
Os agentes públicos que podem cometer ato de improbidade são agente político, servidor público e todo aquele que exerce necessariamente de forma permanente e com remuneração. Errado. Errado. Pode ser de forma permanente ou transitória, com ou sem remuneração, na forma do artigo 2º da lei. Então tá errado. Letra D. As sanções da Lei de Improbidade Administrativa não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo, à administração pública de que trata a Lei 12.843, Lei Anticorrupção. Isso aqui está certo, gente. É uma disposição específica. Parágrafo 2º do artigo 3º. As sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846, de 2013. Isso aqui está certo. Redação dada pelo artigo 3º, parágrafo 2º da lei. Tudo certo. Tudo certinho. Letra E. O particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente, no que se refere a recursos de origem pública, não se sujeita às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Errado. Isso aqui está no artigo 2º, parágrafo 1º da lei. O que mudou a letra, hein? Computador. Pronto. Tá errado. Então, gabarito, letra D. Gabarito, letra D. Quantos minutos aí, gente? 2. Bom, então, olha só. Deixa eu parar de compartilhar, tá bom? Vou parar de compartilhar. Deixa eu voltar. Então, olha só. Oi, Cris. Paramos na questão número 9. Eu vou encerrar essa reunião e vou fazer outra e mando o link para vocês, tá bom? Tá bom? Beleza. Então, calma aí. Não sai daí. Deixa eu encerrar aqui.